educação. Então vale a pena. Olá! A reforma trabalhista entrou em vigor no dia 11 de novembro do ano passado e vale para todos os contratos ativos, tanto antigos como novos. A nova legislação não vale para contratos que não são regidos pela CLT. E este é o assunto de hoje do programa Em Discussão. Aqui no estúdio com a gente, o deputado pelo PSDB, Ramalho da Construção, que também é presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil. Também Cíntia Lima, advogada especialista em direito trabalhista. E também Ricardo Patá, presidente da União Geral dos Trabalhadores. Muito obrigada pela participação de vocês aqui com a gente nesse debate. Deputado, queria que o senhor começasse e abrisse essa discussão dizendo como é que o senhor vê essas mudanças. Primeiro eu quero cumprimentar aqui a Cíntia, né? Doutora Cíntia, o meu irmão Ricardo Patá e a você, essa grande comunicadora, apresentadora. Eu vejo isso sempre com muita preocupação, com muita cautela. Não é que eu entenda que não precisa ter reforma. Reformas são necessárias e nós sempre apoiamos reforma. Agora, essa reforma trabalhista, ela foi a mais perversa da imaginária de qualquer tempo. E não foi a reforma que o presidente da República mandou. Porque o projeto do presidente da República não era tão ruim. Quem estragou o projeto, quem acabou realmente com a CLT e deixou uma confusão que ninguém entende, foi, infelizmente, o Congresso no relatório do Rogério Marinho, que, na minha avaliação, ele seguiu o que a gente já ouvia há mais de 20 anos do senador Armando Monteiro, que é da CNE. Então, foi um projeto, uma reforma, além de perversa, confusa na nossa avaliação. Eu estive junto com outros companheiros, com o ministro, o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, aliás, muito simpático, do Maranhão, e ele mesmo disse que vai fazer um fórum de debate e fazer com esse segmento, porque a reforma é tão confusa e tem tantos problemas que precisa discutir com esse segmento, e ficou de escrever um artigo para orientar a Justiça de Primeira Instância e os próprios advogados, porque na avaliação dele, até esse pessoal todo estão todos perdidos. Por isso eu digo que vejo isso com muita preocupação. Nós sempre fomos a favor das reformas, até do negociado sobre o legislado, mas sem ferir a Constituição. E essa feriu. Feriu tanto que nós já temos lá, se eu não me engano, né, presidente Patá, 18 ADIM, né? Ação de constitucionalidade, a doutora pode explicar isso melhor. E aqui, o nosso sindicato, preocupado com isso, nós consultamos um grande jurista, que é o doutor Aroca, ex-desembargador, advogado de sindicato por mais de 50 anos, para fazer uma leitura popular, que você entenda, não uma leitura jurídica só a doutora Cíntia e o Patá, que os dois são advogados, entendem, né? Eu sou analfabeto português, de direito eu sou analfabeto e meio, né? E assim essas coisas é importante que elas sejam realmente esclarecidas ao pé da letra. E tem tudo isso aqui de coisas que nós temos dificuldade de acertar e sabemos que ainda vamos precisar de uns 2 anos. É uma cartilha, né, deputado? É isso? Essa é uma cartilha que ela desmembra um pouco a Lei 13.467, né? Mostrando o antes e o depois e a dificuldade que o pessoal puderam ter. E em todas as áreas, o entendimento jurídico para cada juiz, para cada advogado que trata disso tudo. Então, nesta linha, nós achamos que vamos demorar um certo tempo, né? O nosso presidente Patá deve comentar um pouco da medida provisória, 808, que o presidente da República fez, entrou em vigor, mas ela se esgota agora em abril. E acho até que nem votada vai ser, porque a medida teve, você entrando na internet, já mais de 800 emendas. Ela teve 2 dos trabalhadores, uma do deputado Paulinho e um do deputado Bebeto. E as demais, mais de 800, são de deputados que, do lado dos empresários, que interessa cada dia mais transformar os trabalhadores em escravos. Quer dizer, já somos semi-escravos, nós levamos desde o decreto que criou a CLT e não foi legislado, foi um decreto criado por Getúlio Vargas, e o primeiro-ministro foi sim um empresário de Alagoas, lá no Collor de Mello, mas ela foi modificada ao longo desses anos todos pelo Congresso. Né? E teve, eu acho, um bom avanço na Constituição Cidadã de 1988. No entanto, numa canetada só, mexeram
na nossa reforma, deixando uma confusão imensa que você não sabe onde caminhar com isso tudo. Os próprios empresários não sabem. A gente tem discutido já aí com os negociadores, até porque a nossa convenção coletiva é agora em maio, nós já estamos começando a conversar para nos entendermos, saber como é que nós vamos caminhar nisso, e conversando com os próprios trabalhadores que também estão perdidos, né? Ela foi boa por uma coisa, Patá. Eu tripliquei a sindicalização no sindicato e está aumentando mais. E é uma coisa quase que espontaneamente os trabalhadores estão indo ficar sócios. Por quê? A pressão em cima deles psicológica é muito grande. Às vezes do capataz, daquele cara que é comandado lá, que em cima deles, a partir de agora vocês não tem mais sindicato, a partir de agora não tem mais lei, agora eu demito a hora que eu quero. Não é nada disso, a gente sabe que não é. E sindicato organizado não vai deixar fazer isso. E os que não for organizados, nós vamos fazer ficar organizados. As centrais vão fazer. Eu acho que nós vamos ver isso do Patá, mas é essa a nossa impressão, o trabalho que nós vamos fazer junto. Por ideia do Patá e o Miguel do Metalúrgico, nós construímos uma forma de estarmos juntos aqui em São Paulo, estamos falando até o grupo dos 30, né, Patá? Da gente estar mesmo trabalhando, um vai ajudar o outro, um vai cobrir o outro, um vai trabalhar nessa linha toda, para a gente, nós podermos organizar os trabalhadores e não deixar que os trabalhadores se tornem escravos pior do que na época da Lei Áurea. Deputado, pelo que o senhor falou, os trabalhadores estão com medo, né? Eles estão amedrontados, é isso, né? Apavorado, amedrontado é pouco. É pouco. É pouco. Eles estão apavorados. Os trabalhadores chegam para a gente e falaram, porque colocam muita coisa psicológica em cima do coitado do trabalhador. Quer dizer, é uma pressão em cima deles e, em especial, os mais simples, porque os trabalhadores que lê, que são mais esclarecidos, eles vão lá, entram na internet e não vão se assustar tanto. Agora, o simples, o operário da construção civil, eles estão desesperados, né? E a gente tem procurado dizer para eles, olha, unidos nós não vamos deixar tirar nada, e não vamos mesmo. Nós vamos trabalhar com greve, com o movimento que for, para se manter a dignidade, e sim, nós vamos negociar naquilo que nós entendermos que não vai prejudicar o trabalhador além disso. Então, as casas pétreas da Constituição, elas não podem ser mudadas a não ser para melhor. Infelizmente, a reforma aí, ela esculhambou a CLT, rasgou a CLT e jogou no lixo, na minha avaliação, que sou analfabeto de direito. Deputado, essa cartilha ela vem justamente para, de repente, suprir essa carência de informação, né? Ela traz as informações de uma forma mais simples, para as pessoas entenderem o que aconteceu, o que mudou, é isso? Exatamente, a intenção foi essa. O jurista que escreveu isso, com mais de 80 anos de idade, mas com mais de 70 anos no mundo sindical, que não só foi advogado, foi também desembargador, e adora escrever, ele é autor de mais de 10 livros, né? Ele fez do jeito que nós pedimos, com a linguagem simples, popular, que a gente possa entender, porque uma coisa é o técnico, o especialista de direito, entender uma frase, entender um artigo, outra coisa é uma pessoa simples, que às vezes tem dificuldade até para ler e escrever, entender como é que vai ser aplicado isso, e é claro que os sindicatos não irão ter pernas. Você imagina, eu tenho lá 20 e poucas equipes, e tem uma base de quase 300 mil trabalhadores. Num universo que eu tenho quase 30 mil empresas. Imagino que o Patá, ele vai dizer quantas tem, mas o do Patá deve ser 10 vezes mais do que as minhas. Então, nós temos, às vezes, empresas que têm 2 trabalhadores. Então, em todas essas áreas, nós temos, às vezes, muita dificuldade de atender as pessoas por falta de perna. E com também essas coisas que impediram aí de não ter custeio das contribuições sindicais, e os sindicatos sobreviver ainda, pelo menos por enquanto, de mensalidade, tudo isso foi com má intenção. Foi litigância de má-fé do Rogério Marinho. Ele usou litigância de má-fé de todo sentido, tirando os poderes do sindicato, quebrando os sindicatos financeiramente, para que o trabalhador, para que os empresários, mal empregadores, transformem os trabalhadores em escravos. É claro que o empresário bem intencionado, ele não iria fazer isso, mas também ele enfrenta a concorrência desleal. Você imagina que ele vai dar uma série de condições, no caso da obra, ele vai dar plano de saúde, vai dar hora extras, vai dar participação no lucro e resultado, mas ele tem um concorrente na obra do lado que não dá nada disso e o valor do metro quadrado é o mesmo. Então, não foi pensado nisso, muito embora eu estive com o Rogério Marinho, junto com outros companheiros, 3 vezes, mostrando, inclusive, convenções que deram certo em vários sindicatos, não só a nossa, dos comerciários, dos metalúrgicos, em todas as áreas, mas infelizmente, o nosso relator, que é do meu partido, ele já tinha isso na cabeça, quer dizer, a cartilha escrita pelo
o Armando Monteiro, e foi isso que ele aplicou, e num acordão, né, tiveram lá, passaram em cima da gente igual um trator. E o meu partido votou contra os trabalhadores de ponta a ponta. Patá, você acompanhou essa discussão da reforma desde o começo, né? Como é que foi isso? Bom, é um prazer muito grande estar aqui dialogando com as pessoas que estão nos vendo do outro lado da telinha, com a doutora Cíntia, e com uma liderança nacional, política e sindical, que é o companheiro Ramalho, que eu tenho uma admiração pelo trabalho extraordinário que ele vem desenvolvendo, não só no sindicato, mas numa política social. Realmente, no fim de 2016, o governo Temer resolveu fazer algumas propostas de reformas, uma na trabalhista e outra na Previdência. A UGT, como o Ramalho também pensa, é uma central reformista, só que a nossa prioridade seria a reforma do Estado, diminuir esse ativismo do judiciário, ver os poderes de forma mais adequada num mundo que nós estamos vivenciando hoje. Mas também enfrentamos no nosso congresso último, tanto a questão trabalhista quanto a questão previdenciária. No quesito trabalhista, realmente alguns aprimoramentos se faziam necessários e nós apoiávamos, em especial que a UGT, que é uma central que representa muito comércio e serviços, e a CLT, que eu concordo plenamente, que ela é muito atualizada, mas ela tem um foco muito mais na produção, muito mais na indústria, né? No seu nascimento foi exatamente no início da industrialização do nosso país. E, procurado então pelo ministro de plantão da época, o Ronaldo, ele veio com umas propostas no sentido de que temas lá elaborados nós estávamos concordando. O negociado sobre legislado, ele tendo como uma das personalidades mais fundamentais na negociação o sindicato, nós não temos que temer. Não, o sindicato fortalecido, o negociado sobre o legislado no mundo que nós estamos vivenciando, um mundo de tantas mudanças, com a tecnologia, a quarta revolução industrial se apresentando, a inteligência artificial, tantas questões mudando e alterando a cada instante, a cada segundo, nos compete efetivamente estar buscando no local de trabalho, em certas categorias, as especificidades necessárias para o debate. E ele nos levou por volta de 7 itens. E debatemos isso, a UGT fez sugestões, na questão do part-time, no próprio trabalho intermitente. Nós fizemos algumas sugestões para que pudesse aprimorar e levamos em conta a boa-fé do ministro, que o ministro realmente foi uma pessoa que eu acreditei e acredito até hoje, mesmo ele não sendo mais, voltou a ser deputado federal, mas é uma pessoa de boa-fé. Esse procedimento que ocorreu na UGT e em todas as outras centrais, tiveram mais dezenas de reuniões. E aí fomos chamados na véspera do Natal, e eu fiquei até um pouco preocupado, porque na véspera de Natal de 2 anos anteriores, a Dilma tinha feito uma proposta das medidas provisórias que também mexiam com uma série de questões especial na Previdência. E eu fiquei até meio traumatizado, falei, pô, vai chamar de novo para assinar ou a medida provisória ou um procedimento urgentíssimo com relação ao tema trabalhista. E fomos lá na véspera do Natal. E aí, no calar do dia, o presidente resolveu mudar de medida provisória por um procedimento urgentíssimo, que eu achei que seria até melhor para um debate, uma discussão na Casa do Povo, na Casa das Leis, que era na Câmara, e também no Senado, que representa os estados, né? E, para surpresa nossa, quando foi indicado o deputado relator, que, a meu ver, nada mais, nada menos, é um preposto. Ele é o preposto não só do Armando Monteiro, mas ele é o preposto do Flávio Rocha, que é o dono da Riachuelo, e é uma pessoa, um vencedor empresarial, e é um liberal extremado. Nada contra, porque nós temos que respeitar todas as matizes ideológicas, né, e de pensamento dos nossos empresários e trabalhadores. Mas ele é extremamente liberal. Se ele puder liberar tudo, mais um pouco, ele fará dessa forma. Para ele não tem que ter nem Estado. Para ele e algumas pessoas que pensam como ele. E o preposto, por que eu digo preposto? Porque os dois são do mesmo estado do Rio Grande do Norte e tem uma relação muito próxima. E o Flávio Rocha, em 2 anos atrás,
como presidente do IDV, que é um instituto que agrega as maiores empresas do comércio do Brasil. Ele tinha nos procurado e feito a mesma proposta que foi essa legislação apresentada pelo Flávio Rocha e nós falamos não. O Rogério Marinho apresentou o mesmo tema que o Flávio Rocha tinha nos apresentado como empresário. E nós falamos, não tem condições. E ele insistiu e conseguiu sensibilizar o Congresso Nacional, não é? Teve algumas audiências públicas. Nas audiências públicas eu estive presente, representando a UGT. Eu falava sobre o projeto do Ronaldo e nós não desconhecíamos o projeto do Rogério. Então, no nosso entendimento, não houve debate nenhum no tema que foi apresentado pelo relator. Nós discutimos todas as centrais, horas a fio, com os deputados que lá estavam nas audiências públicas, exclusivamente a questão que nos foi apresentada. E disso saem mais de 117 itens, com itens que ferem a sensibilidade de qualquer um que pensa no povo. Por exemplo, a mulher grávida trabalhar em lugares insalubres sem proteção nenhuma, nem para a mulher e muito menos para o filho que vai nascer. A questão do trabalho intermitente lá colocado é análogo à escravidão. Para explicar um pouquinho, muito rapidamente, o formato, tem uma loja de São Paulo, várias, contrataram no fim do ano sobre esse regime, da seguinte forma, isso é chamado no jornal, nos grandes jornais. Contratamos para trabalhar no comércio, para ganhar R$ 4,85 a hora, para trabalhar 5 horas por semana. Ou seja, no fim do mês vai receber R$100. Para aquela pessoa que está passando fome e não tem pão, mais de 12 milhões de desempregados, de repente ele vai comprar o pão. Só que esqueceram que para essa pessoa estar no sistema previdenciário, ele é obrigado a recolher 8% mais do salário mínimo, ou seja, R$80. Ele vai receber, então, R$20 no mês. Isso nada mais é do que trabalho análogo à escravidão. Várias empresas fizeram dessa forma, os sindicatos comerciais de São Paulo, filiado ao UGT, fizeram denúncias nesse sentido ao Ministério Público e tentamos entrar até com ação civil pública, porque nós temos que coibir definitivamente situações como essa, né? E o pior, na realidade, é que aprovado na Câmara, e foi um trator, como foi dito pelo meu querido amigo Ramalho, e eu assisti, eu não sei se você assistiu, se a doutora Cíntia assistiu, às 10 horas de votação. Eu gosto muito de ver séries, Criminal Minds, Homeland, tem vários que eu gosto, não sei se vocês gostam, mas essa foi a pior série de terror que eu vi. Foi ver os deputados e deputadas expressando um ódio para com o movimento sindical que eu nunca imaginei que pudesse ter. Vamos acabar com o sindicato, vamos isso, vamos aquilo, tal. E, ou seja, esse projeto aprovado na Câmara tinha essa finalidade definitiva, com foco político, de não modernizar, mas sim acabar com o movimento sindical brasileiro. A tentativa era essa. Muito bem. Passado a questão da Câmara, foi para o Senado. O Senado, Casa Revisora, tinha a obrigação de debater, discutir, porque ela é Casa Revisora, esse tema. E olha, por incrível que pareça, não sei se vocês sabem, eu fui pesquisar do Senado, eu fiquei até impressionado. O Senado brasileiro é considerado o segundo mais influente do mundo, porque decide a questão de quem vai para o Supremo, uma série de definições que o nosso Senado tem como prerrogativa fundamental, e é uma casa revisora. Mas nesse caso não se prestou para essa grandeza que imaginava que tinha, pelo menos nas literaturas até então. Se curvou ao que foi decidido na Câmara. Vários debates ocorreram no Senado, quase brigando os senadores, não resolveram e tentaram, numa composição, e no fim acabou saindo, do Senado fazer sugestões para a elaboração de uma futura medida provisória para tirar os exageros que o preposto do Flávio Rocha desenvolveu na Câmara dos Deputados. E aí obrigaram até Michel Temer a assinar uma carta que seria cumprido isso. Muito bem. Passado mais um tempo, logo depois
de iniciar a eficácia dessa legislação, que foi em novembro, dia 11, na véspera do feriado, dia 15, dia 14, é editada uma medida provisória com alguns itens. Um deles fala, por exemplo, da questão da mulher grávida trabalhar em lugar insalubre. Outro item, um dos outros itens, fala da questão do trabalho da jornada 12 por 36. Porque pela legislação, 12 por 36 pode todas as categorias trabalhar sem nenhuma preocupação de acordo ou convenção. Nessa medida provisória, limita ao trabalho com as pessoas que operam na saúde, e em outros casos não. Que até nesse caso é interessante dentro da medida provisória. Ou seja, tem vários itens lá colocados e ocorreu várias emendas, como foi dito pelo meu amigo Ramalho, e chegam a mais quase 900 emendas, várias delas versando sobre os temas que eu comentei e algumas colocando claramente a questão do custeio. O custeio, na realidade, foi um pano de fundo para tudo isso. Porque foi feito de uma forma... Você vê, o movimento sindical, os comerciários de São Paulo, que eu também sou presidente, tem 76 anos. Em 76 anos, o sindicato sempre teve, pela legislação vigente, a contribuição sindical, o assistencial e assim por diante. De uma hora para outra, simplesmente falou, acabou. Muito bem, se o ambiente no Brasil é nesse sentido, porque os deputados falaram, vamos acabar com tudo que é compulsório. Só que eles não acabaram com fundo partidário. Pelo contrário, aumentaram. Não acabaram com a compulsoriedade do Sistema S, que, por sinal, tem aí o presidente Scaff da Fiesp, que é uma pessoa de bem e dirige muito bem uma das maiores instituições do Brasil. Ele foi favorável a acabar com o imposto sindical, mas você vai perguntar para ele, Scaff, vamos acabar com a compulsoriedade do Sistema S, ele com certeza vai ser contra. Claro. A OAB, aqui está a doutora Cíntia. Se a doutora Cíntia não pagar a anualidade da OAB, ela não é advogada, ela não pode advogar. Então é uma hipocrisia que foi feita, ou seja, foi feito sob medida para acabar com o movimento sindical. Então, esse diagnóstico, na realidade, nos pegou muito de surpresa. Nós estamos tentando, em vários campos, no campo político, tentar ver se nas emendas que até abril, as emendas da medida provisória até abril, elas possam ser resolvidas, se não pode ocorrer que caduque. Nós não queremos isso, seria bom se resolvesse, não é? Até abril. Estamos tentando, não é, debater, dialogar com aqueles parlamentares que ainda pensam no Brasil, que ainda pensam na sociedade e ainda pensam nos trabalhadores. E tem, do ponto de vista jurídico, várias ADINs, né? E o Fachin, que recepcionou essas ADINs, uma delas já passou para a presidente Carmen Lúcia para colocar em pauta no mês de março, e eu espero que faça dessa forma mesmo, e nós teremos até uma reunião com o próprio Fachin no sentido de tentar sensibilizá-los. E no campo político e da atividade que nós estamos desenvolvendo, aqui em São Paulo, em especial, com os sindicatos, como da construção, como metalúrgica, como comerciários, e outros que nós estamos aí agregando, é no sentido de nós termos um trabalho conjunto, tanto político e principalmente no que tange a sindicalização. O mantra que nós sempre repetimos, sindicalizar, 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 nós estamos na rua diariamente sensibilizando os trabalhadores. Os trabalhadores, no primeiro momento, eles estavam até esperançosos que ia acontecer alguma coisa de bem, porque foi vendido pelo governo, e de forma totalmente equivocada, de que a reforma trabalhista ia gerar emprego. E com tantos desempregados, as pessoas falam, nossa, vai ter aí então uma mudança importante. Uma parte só para te ajudar um pouco nisso. Pelo contrário, desempregou e desempregou muito. Hoje você não sabe se infração com 2,7 ao ano, mas com 15 milhões de pessoas desempregadas, é boa ou ruim? Por que ela caiu? Caiu porque as pessoas não consumem, né? Você que é do comércio sabe o quanto caiu o comércio. E além disso, eu vou terminando já o meu raciocínio, além disso ocorreu o seguinte, teve alguns no fim do ano, algumas
posições de emprego. Só que a Folha de São Paulo colocou na primeira página, todos ou na informalidade ou na precariedade. E a segunda questão que foi vendida também, olha, agora se ninguém precisa pagar mais imposto, a contribuição sindical. Agora ela ficou, porque não acabou a contribuição sindical, ela ficou voluntária. Mas nós sabemos, aquelas pessoas que estão nos vendo do outro lado da telinha, se fala, olha pessoal, você pode optar se paga ou não paga IPTU, pode optar se paga ou não paga IPVA, ou paga ou não paga imposto de renda, se você puder ter todos os benefícios e não pagar nada, a maior parte vai preferir não pagar. Todo mundo, né? Nem a maior parte. Então essas questões assim colocadas, realmente, como foi dito também pelo Ramalho, é interessante. Nós não vamos ficar chorando de leite derramado. O movimento sindical é forte no Brasil. O movimento sindical, na época da ditadura, foi um dos atores fundamentais para recuperar a liberdade do nosso país. Na época da inflação, o sindicalismo foi muito forte para ajudar a acabar. Chegou um mês, na época do Sarney, a 84% a inflação. Hoje está por volta de 1,70%. Então, de uma forma geral, o diagnóstico é esse. Eu queria agora falar com a doutora Cíntia, queria que a doutora falasse um pouquinho sobre os direitos trabalhistas, como era, como fica, né, quais os prejuízos ou não para os trabalhadores. O deputado também jogou a bola no começo sobre a inconstitucionalidade, né? Eu queria que a senhora falasse um pouquinho de uma forma geral. É um prazer estar no programa Debate, principalmente com o deputado e com o Patá, pessoas que estão realmente aí envolvidos diretamente ou indiretamente construindo a história, defendendo aí os direitos que eles acham fundamentais, né, dos trabalhadores. E o que acontece é que nós estamos vendo um direito do trabalho que foi construído aí na Constituição de 88, que foi construído, teve toda uma história, realmente agora nós estamos em fase de um novo direito. Existem mudanças que acrescentaram, que precisava ser legislada, fatores como o trabalho intermitente, porque acaba acontecendo muitos trabalhadores prestando serviço avulso para empresas e não tendo alguns direitos como benefícios recolhidos de INSS, férias, algumas coisas, e pessoas que vão à empresa, trabalhadores que vão à empresa e não têm todas as verbas do direito que eles têm por conta de não serem registrados. Então, o trabalho intermitente veio regularizar essa forma de trabalho. O teletrabalho também veio aí também de uma certa forma formalizar, porque já faz algum tempo o trabalho em casa, home office, em outros lugares, né? E não existia até então uma legislação que os previa e dava assim o seu direito, e hoje já tem. Agora, a meu ver, o trabalhador ficou prejudicado no sentido de realmente tirar a força assim, do sindicato, no sentido assim que o acordado fica acima do legislado, que não precisa ter agora a fiscalização ou a homologação do sindicato, e muitas vezes não aqueles trabalhadores que têm uma graduação, que existe com um salário bom, maior, né? Mas sim aqueles funcionários, a classe operária, né? E sim, esses ficaram sim um pouco prejudicados, porque eles estão sem saber realmente como que é esse novo direito. Nós agora vamos construir. Infelizmente, às vezes no Brasil, as empresas, os empreendedores que estão à frente, eles, pelos motivos deles, às vezes querendo economizar, fazer alguma coisa, quem acaba sendo prejudicado, ao fim da conta, realmente é o trabalhador. O programa Em Discussão vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta, não saia daí. O programa Em Discussão está de volta e hoje nós falamos sobre as mudanças da reforma trabalhista em vigor desde o dia 11 de novembro do ano passado. Aqui no estúdio, o deputado pelo PSDB, Ramalho da Construção, que também é presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil, Cíntia Lima, advogada especialista em direito trabalhista, e também Ricardo Patá, presidente da União Geral dos Trabalhadores. Cíntia, eu queria voltar fazendo uma pergunta. No bloco anterior, o Patá falou sobre uma situação que aconteceu em dezembro do ano passado, onde os trabalhadores eram registrados por um determinado período
eram pagos por hora e aí, ao final do mês, eles pagando a contribuição para o INSS, eles receberiam R$20. Isso ele disse que foi denunciado e eu queria saber o que acontece nesses casos, né? Essa denúncia, ela vai para frente, como advogado especialista em direitos trabalhistas, o que acontece depois que uma denúncia dessa é feita com a nova legislação em vigor? A denúncia é feita para o Ministério do Trabalho, ele vai investigar. Só que existe agora, nós estamos numa fase que a legislação permite que exista esse trabalho intermitente, né? E que ele não pode receber, ele tem que receber, não pode receber menos que um salário mínimo. O que acontece agora é que vai ter que ser regularizado tal procedimento, porque ele realmente não pode chegar no final do mês e não ter um valor aí digno para poder se sustentar, até porque ele trabalhou o tempo inteiro, prestou o serviço à mão de obra. Então, acredito que a lei agora, precisa vir regularizar essa situação. E vai existir sim a fiscalização, o Ministério do Trabalho vai, mas acredito eu que vai chegar um momento que, se ele não ver má fé da empresa, se a empresa estiver embasada legalmente, não vai haver punição. Esse é o problema do que traz a reforma, né? Não, esse é um dos problemas que traz, porque a reforma, como disse anteriormente, tinha como conceito a geração de emprego, dar uma sinergia melhor no mercado, diante do mundo que nós estamos vivenciando. Mas trouxe, na realidade, até agora, problemas dessa ordem, que é trabalho análogo à escravidão. Porque uma pessoa tem que se submeter, né, por conta de estar desempregado, como milhões estão, e receber no fim do mês R$20, ou seja, tem que pagar até para trabalhar. Nós achamos que situação dessas tem que ser sempre denunciadas, e com certeza absoluta, em várias áreas. Na área da construção civil, com certeza absoluta, utilizando esse sistema como utilizou na área do comércio, vai ter o mesmo resultado. Todos nós que realmente queremos é que haja geração de emprego, mas com um trabalho decente, não é? Que haja a possibilidade efetiva do trabalhador estar inserido, ser cidadão, e não da forma que foi colocado. Porque a questão do trabalho intermitente é muito parecido com part-time. São duas situações até muito parecidas, né? Que na realidade também, que não tendo regra, como não tem. 3 questões não tem regra e nós queremos colocar a regra através das emendas. O trabalho intermitente, o part-time e a terceirização, que foi aprovada de forma generalizada. Todo e qualquer trabalhador hoje pode ser terceirizado. Então, essas situações que o movimento sindical está debatendo e discutindo e tentando implementar através do campo jurídico e também do campo político, fazer mudanças. Doutora Cíntia, o fato de todo trabalhador hoje ter essa possibilidade de terceirização, né, quais os prejuízos para o trabalhador? Agora pode ser terceirizada a mão de obra meio e o fim, quer dizer que antes da reforma, antes de que veio essa medida para autorizar que os trabalhadores poderem prestar serviços fim, eu acredito que vai existir empresas contratando empresas para prestar serviços assim também de licitação, aí contratar outra, e esse funcionário, esse trabalhador, ele pode sofrer no sentido de, se existir alguma fraude nesse meio do caminho, os direitos deles não vai ser assim respaldado. Quem é que vai pagar a conta ao final? Se alguma dessas empresas de terceirização der algum problema. Ele fica sem respaldo, Fica sem respaldo. A gente já tinha falado um pouquinho da questão dos sindicatos, que eles ficam sem representatividade, né, e agora sem respaldo. Deputado, queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a informalidade. Essa reforma, ela tende a aumentar a quantidade, o número de pessoas vivendo na informalidade, sobrevivendo da informalidade, e de repente até causar algum prejuízo para a Previdência, porque essas pessoas podem não contribuir, enfim, qual que é essa situação? Não, com certeza. Eu vou colocar alguns pontos que foi colocado também para o presidente, o novo presidente do Supremo Tribunal do Trabalho, que achei uma pessoa muito compreensiva, muito experiente, não é à toa que virou ministro, né? Mas nós temos algumas razões que vai prejudicar muito. Quando hoje regulamentou o trabalho MEI, você para abrir uma MEI, com R$52, você abre e vai pagar, em média, isso aí. Sim.
Aí você pega o nosso caso, que vai acontecer com o do Patá, com outros, com outros. Aí você pega o que já estão alguns fazendo. Nós estamos atropelando, que a gente vai lá e para a obra e vai fazer direito. Aí você pega o encarregado, o mestre, o engenheiro, manda ele abrir uma MEI. Quer dizer, não só você precariza o trabalho, não só todas as pessoas perdem, como perde a União. Se nós estamos brigando porque tem um rombo no FG, na Previdência, né, como é que se abre espaço para abrir mais um rombo ainda? Outra situação complicadíssima, acabou-se também com a homologação. A empresa faz homologação se quiser. O que era a homologação? A homologação era uma forma do sindicato se conferir e só homologar se estivesse correto. No pior das hipóteses, fazer uma ressalva para que o trabalhador depois pudesse entrar com ações trabalhistas. Quer dizer, acabando isso, ficou o quê? A chamada quitação anual. Agora, imagina, eu tenho próximo de 30 mil empresas filiadas do sindicato. Tá, não sei quantas tem, mas deve passar de 100 mil. 140 mil. 140 mil empresas. Como é que o meu sindicato do Patá, nós vamos dar quitação para 140 mil empresas? Não temos estrutura e nós não vimos condição. Eu demoraria pelo menos 10 anos para dizer, traz toda a documentação para eu conferir, e eu ia precisar de não sei quantas mil pessoas para poder fazer tudo isso. Conclusão, não vou dar. Vou deixar que se resolva lá na justiça. Já disse a convenção coletiva, estou discutindo isso. Primeiro, a convenção coletiva, nós queremos manter a cláusula que a contratante seja responsável pelas contratadas, porque é isso que a gente tinha. Sim. Você ao contratar lá, você é responsável pelas férias do cara, pelo fundo de garantia dele, pelas coisas trabalhadas e pelos alguns avanços que nós tivemos na convenção coletiva. No caso da Constituição, café da manhã, almoço, lanche, segurança do trabalho, tudo isso estava numa cláusula 10, que eu levei, inclusive, isso para o senhor Rogério Marinho, deputado, sua excelência Rogério Marinho, e mostramos isso aqui, deputado, relator, em algumas empresas nossas, fez reduzir as ações trabalhistas em 90%. Porque quando você assume isso e responde, eu tenho uma empresa aí que, no Brasil todo, ela tinha 1.500 advogados. Talvez os advogados não vão gostar muito disso, porque de 1.500 advogados, a empresa hoje tem 3. Mas ficou barato, por quê? Fazendo o certo é bem mais barato. Quando você faz errado qualquer coisa, você tem o trabalho de fazer, quebrar e fazer de novo. Quer dizer, no direito também é dessa forma. Então, eu acho que quando tira o direito dos sindicatos, conferir as homologações, até orientando, porque a maioria dessas empresas aí são pequenas, elas não têm estrutura. Elas sequer, às vezes, têm um contador, elas pagam meio salário mínimo para o contador, que tem lá 20, 30 empregados, quando muito tem 20, 30 empregados, não tem condições de manter, às vezes, um recurso humano com conhecimento. Pega um auxiliar sem nenhuma experiência para fazer isso. E quando chega no sindicato, não, você tem toda uma estrutura de advogado, de pessoas que fazem isso, que conferem, que até ajudava as empresas. E se fizer isso, ajuda as empresas. Então, não tenho dúvida que vai aumentar, já está aumentando a informalidade, numa coisa absurda, que é ruim para a Previdência, é ruim para a qualidade da mão de obra, porque também nós precisamos nos preocupar com isso. O Patá que viaja o mundo, como eu também, hoje você vai para a China, que tem lá 1,5 bilhão de pessoas, mais, né? De pessoas, perto de 2 bilhões de pessoas, a maioria das fábricas dele não tem mais gente trabalhando, né? É robôs, né? Daqui a pouco nós vamos caminhar para uma época que hoje nós temos lá a Uber, digita e tal, mas ele vai com motorista. Vai chegar uma época, presidente Patá, doutora Cíntia, você vai digitar no celular, o cara vai sozinho te buscar e te levar para o destino, onde está. E parece que tudo isso nós não estamos preocupando, que precisa ter alguém para consumir, porque se não tiver para consumir, que adianta os robôs? Né? Doutora Cíntia quer falar, né, doutora? Sobre a informalidade, né? Uhum. A nova legislação que entrou em vigor dia 15 de novembro, inclusive ela autorizou o trabalho autônomo, veio dizendo que o trabalhador poderá ser autônomo. A repercussão foi muito grande, que realmente aquela pessoa que trabalhava, que é secretária de uma empresa, que é um gerente, que são pessoas que de repente têm um salário maior na empresa, muitas acabaram me ligando, doutora, estão pedindo para eu tirar um MEI, estão pedindo para eu abrir uma empresa, o que eu faço, isso é certo, isso não é? O que acontece? Aí a seguinte, como eu acabo falando para as pessoas, assim, olha, pergunta para o teu patrão se você vai pegar férias, tirar as férias quando você quiser. Você só vai avisar ele, olha, amanhã eu não venho, tá?
você vai continuar empregada? Porque se não for, você não é terceirizada, você não é autônoma, você é CLT. Esse vínculo, você obedece todas as normas da empresa, né? Você tem um vínculo, você tem que ir todo dia, você tem horário para cumprir, você tem todos os deveres, você é fiscalizada, então você não é autônomo, você é CLT, você tem todos os direitos a férias, 13º, FGTS, INSS. Então, realmente, com a autorização da autonomia, né, de que a empresa pode contratar o terceirizado ou até mesmo autônomo, muitas empresas com certeza fizeram errado. Entretanto, já veio uma emenda 808 e já reformou, dizendo que se o autônomo tiver o vínculo técnico, né, ele não será mais autônomo, mas sim será CLT. Mas isso acaba agora em abril e com certeza não passa. A 808 recebeu quase 900 Quais as mudanças todas e essa questão, né, do MEI, que é o microempreendedor individual, né, que é a abertura dessa empresa e tal, deve crescer o número de ações trabalhistas, né? Porque, como a senhora disse, muitas pessoas te ligando, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, é certo, não é certo? Eu queria fazer um comentário desse, a doutora Cíntia, que é a nossa advogada, vai fazer com mais pertinência. Mas alguns conceitos para elaborar esse projeto, que agora é lei, foram implementados. Um seria negociado sobre o legislado, que até nós achamos muito interessante, né? Tanto eu quanto o Ramalho, acho que a doutora também. E o outro, na realidade, é para inibir o número de processos no Brasil. Eu ouvi de alguns, na Câmara dos Deputados, que a intenção era, na realidade, acabar com a Justiça do Trabalho, porque eles acham que a Justiça do Trabalho traz, na realidade, uma série de encargos e passivo trabalhista para elas, empresas. Então, for dado exemplo a algum deputado, não vou falar o nome dos deputados, mas eles chegavam, olha, tem exemplo, que lá no Rio de Janeiro, um posto de gasolina tem que pagar R$500 mil num processo, tem que fechar o posto. Então, generaliza a questão do número de processos e, dessa maneira, foi feito, num primeiro momento, para inibir. Como é que foi feito para inibir? Hoje, o reclamante, caso ele não ganhar a ação e perder, ele paga. Então, com certeza absoluta, inicia um processo de mais cautela. Existia também, em alguns casos, alguns exageros. Existia. Algumas oportunidades né? Porque, oportunismos, né? Aconteceu isso. Porque tem uma questão que é muito interessante. Lá nos comerciários de São Paulo, na Rua Formosa, então nós fazemos 12 mil homologações por mês, uma rotatividade muito grande, são 500 mil pessoas que nós representamos na cidade de São Paulo. E do lado sempre tinha Justiça do Trabalho, que é a figura do tal do paqueiro, não sei se você já ouviu falar, paqueiro. E esse paqueiro, ele dava o cartão para as pessoas que estavam saindo, né, porque o sindicato, tanto comerciários e da construção, e outros, mas estou falando aqui porque nós dois estamos aqui, tem, na realidade, um equilíbrio. Nós não vamos vender sonhos ou pesadelos futuros para as pessoas que estão fazendo a rescisão. Nós temos muito cuidado com isso. E as pessoas, quando saem, recebem um valor e chega outro, você recebeu, você pode receber 10 vezes mais, vem aqui no escritório, aí pede um mundaréu de coisa para o trabalhador. Não é, o sindicato não faz isso. Não é? E não estou generalizando os advogados, porque eu tenho certeza que os advogados têm esse compromisso com a sociedade e não fazem isso de uma forma geral. Mas tem alguns que fazem. E isso, na realidade, deturpa um pouco a compreensão da questão que é colocada na Justiça do Trabalho, que eram milhões de processos. Então, houve, na nossa compreensão, uma diminuição muito grande dos processos. Mas, eu imagino que quando iniciar um processo de abaixar a poeira, de pacificar um pouco, porque existem muitas interpretações, é muito polêmico, tem primeira instância do judiciário que julga de uma forma totalmente contrária ao que pensa o TST, mas totalmente contrário. O Ministério Público, que antes estava causando alguns problemas até com o movimento sindical, hoje é um dos maiores aliados do movimento sindical, porque também não aceita a legislação da forma que foi colocada. Eu acredito que vai demorar em 1 ano, mas com certeza absoluta, com tanta informalidade, com tanta questão de trabalho análogo à escravidão, como eu comentei, do trabalho intermitente, entre outros que são usados, com certeza absoluta, logo vai voltar a ter muitas ações. Qual a sua opinião, doutora Cíntia? Bem trazido, porque
por exemplo, nós podemos ter aqui o Fórum Rui Barbosa, na Barra Funda. Tem 90 varas, existem 90 varas lá. Antes da reforma, por vala, entrava 8 processos por dia. Então, 8 processos por dia. Depois da reforma, entra 2 processos por dia. Então, realmente já houve esse reflexo. E o que eu vejo na prática também? Os trabalhadores estão sabendo, assim, da reforma, no sentido que, se ele pede o vínculo porque ele não foi registrado, ele comprova na Justiça do Trabalho que ele trabalhou tanto período e que não foi registrado e ele ganha, e ele também pediu no mesmo processo, ele pediu algum dano moral que ele sofreu. Tem 2 pedidos nessa ação, o vínculo e o dano moral. Se ele provar o vínculo e não provar o dano moral, quer dizer, ele não perdeu tudo, ele só perdeu parcial. Mesmo assim, ele vai ter que pagar honorários ao final para o advogado da outra parte. Então, houve agora mais um custeio em cima dessa reclamação trabalhista para um trabalhador que procurou a Justiça do Trabalho porque ele sofreu, perdeu algum direito, vai lá recorrer, buscar o direito dele. E eles, assim, antes de propor ação, eles já estão vindo me procurar e dizendo assim: poxa, eu tenho essa reclamação, mas o meu colega aqui viu toda essa situação, eu não sei se ele vai testemunhar, e aí eu não vou pedir, porque eu não sei se eu vou conseguir provar. Então, aí acaba realmente trazendo um prejuízo para o funcionário, porque ele acaba não buscando um direito dele com medo de ser, futuramente não conseguir provar, e aí ter uma perca de um dinheiro, né, que ele não pode gastar. Infelizmente, o nosso programa está chegando ao fim. Eu queria abrir para as considerações finais, 1 minutinho para cada um de vocês. Eu vou começar com o Patá. Olha, eu fiquei muito feliz em estar aqui dialogando sobre um tema tão importante e polêmico. E com certeza absoluta, a Assembleia Legislativa e a TV da Assembleia Legislativa prestam um serviço importante, né, para que todos aqueles que estão nos vendo e são formadores de opinião possam, na realidade, nos ajudar a construir um Brasil que todos nós sonhamos, né? Um Brasil de inclusão social, de emprego decente, e sem corrupção, né? E principalmente num ano que teremos eleições. E a arma mais poderosa de todos nós, da sociedade e dos trabalhadores especiais, é o voto. Votar em pessoas que querem um Brasil melhor. Doutora Cíntia. Verdade, é um prazer realmente estar aqui discutindo esse tema tão importante, né, com pessoas que realmente têm influência. E é tudo isso que o Patá disse mesmo, nós somos criadores de opinião, né? Nós temos, assim, com o meu trabalho, como advogado, eu formo opinião, eu atendo, e aí nós vamos construindo e nós estamos diante de um novo direito. E aí sim, é muito importante estar em discussão a reforma trabalhista. Agradeço. Deputado. Mais uma vez agradecer a todos, a doutora Cíntia, o Patá, você, a TV Alesp, e só fazer uma pequena consideração. A gente precisava talvez continuar esse debate, que é uma coisa muito importante para esclarecer a sociedade. Quando as ações trabalhistas aqui caíram em 80%, né, de 10 para 8, né, para 2, né? De 8 para 2, né? De 8 para 2. De 8 para 2. Hoje não tenha dúvida que é um momento que o pessoal não sabe ainda como entrar, mas ela vai triplicar. Não tenho dúvida. Nós fizemos vários debates disso aí, porque a grande confusão é uma ação, como um louco de um juiz que deu aí, que até um advogado nosso falou, o presidente do Supremo, falou, acho que ele quer aparecer. Ele falou, não digo que ele quer aparecer, mas acho que ele não tem o que fazer mesmo, né? Porque não tem nada a ver com as coisas que eles colocaram. As multas que permitem de 1 a 10%, quando você esclarecer, porque aí, com todo respeito a todo mundo, né, também existia aí o chamado advogado que agia com litigância de má-fé. Né? Colocava num processo, o cara tinha direito a 10 mil reais, ele colocava 100 para fazer barganha. Esclarecido, ele vai colocar o que o cara tem de direito. E os sindicatos também vão orientar. Olha, você vai medir, você vai gravar, você vai pegar testemunho, endereço das pessoas. Isso esclarecendo, nós temos uma estrutura jurídica que na Constituição Civil não caiu, aumentaram os processos. Então era que nós tínhamos lá 8 advogados fazendo ações, agora estamos com 40 advogados entrando com ações. Então isso com certeza, na hora que esclarece, que tem uma cartilha dessa de orientação, como ele entra, vai triplicar, e isso com alguns juristas que eu conversei, eles acham, entendem da mesma forma, e com os próprios ministros, eles entendem para estar aqui, vamos caminhar nesse caminho. Então eu acho que, doutora, com certeza, daqui a 2 anos, nós vamos ter não 6 milhões de ações como tinha no passado, tramitando. Nós vamos ter 18 milhões de ações,
porque aí sim os advogados encontraram os caminhos de procurar o próprio trabalhador, traz o que é real e vamos reclamar o que é real, que eu acho justo. Eu sempre fui contrário a esse estelionato de você montar uma coisa que depois você não prova e deixa todo mundo em maus lençóis. Mas eu acho que se nós pudéssemos, em outras oportunidades, ainda que seja um programa diferente, continuar esse debate, Patá, doutora Cíntia, muito importante, muito bem. Nós trouxemos aqui o Aroca, que deu um show nisso aqui. Mas isso é importante para quê? Para que o telespectador, o ouvinte, mesmo que ele não tenha nenhum conhecimento, ele saiba, depois desse debate eu vou procurar o meu advogado. Eu vou procurar o sindicato, eu vou procurar um diretor para esclarecer, para ele tirar dúvida, porque do jeito que tem a pressão, que acabaram todos os direitos dele, tem a pressão, olha, se você entrar um processo contra mim, você vai vender sua casa, sua esposa, seus filhos, todo mundo para pagar a indenização. E não é bem assim, né? O que nós precisamos é também dar responsabilidade ao profissional do direito e fazer certo. Com certeza, deputado, até pela importância do assunto, essa pauta vai voltar outras vezes aqui para a TV Alesp. Muito obrigada pela participação de todos vocês. O programa Em Discussão de hoje está chegando ao fim, lembrando que você poderá rever este programa no canal da TV Alesp no YouTube. Muito obrigada pela sua audiência e até o nosso próximo encontro.